Olá, sejam muito bem-vindos à aula Descomplicando Present Perfect. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam mudar de mentalidade após essa aula. É isso mesmo. Como assim mudar de mentalidade? Passar a enxergar esse tempo verbal com mais leveza, com mais tranquilidade, procurando realmente aplicar o uso correto do Present Perfect no dia a dia. Então, sejam bem-vindos e obrigada pela confiança e por estarem aqui. Então, aqui o tema da nossa aula, né? Descomplicando Present Perfect. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa aula tão esperada, né, por nós. Bom, a primeira pergunta que eu trouxe para nós refletirmos é a seguinte: Present Perfect, para quê? Né? O primeiro passo que nós vamos abordar aqui nessa aula é o uso do present perfect. Mais importante do que nós tentarmos decorar alguma regra ou estarmos demasiadamente preocupados com o uso desse tempo verbal, a maneira, o caminho melhor que nós temos é entender o uso dele. Muitos alunos perguntam assim, mas eu não posso usar o Simple Past? Não dá para eu transmitir a mensagem que eu quero passar evitando o Present Perfect e simplesmente utilizando o Simple Past? Eu trouxe um exemplo para nós avaliarmos juntos, tá? Observemos aqui. Imaginem que eu ou vocês, né, não estamos encontrando a nossa carteira, perdemos uma carteira. Nós podemos dizer assim: I lost my wallet yesterday. I lost my wallet yesterday. Ou também podemos dizer I've lost my wallet. Percebam que nas duas frases a ideia foi transmitida. Uma carteira foi perdida. Mas vocês conseguem perceber a pequena diferença de uma frase para outra? Isso mesmo. A primeira frase, nós temos aqui a palavra yesterday, um marcador temporal que nos avisa que essa situação ocorreu ontem. Já na segunda frase, nós não temos um marcador temporal. Nós sabemos que houve a perda de uma carteira, mas não nos informa o dia, a hora, o mês, o momento em que essa perda ocorreu, certo? Aqui nesse próximo slide, nós temos as diferenças ou comparativo. Nós temos aqui Simple Past versus Present Perfect. E aí, voltemos ao slide anterior, né? Nós temos aqui duas frases. Nós temos I lost my wallet yesterday e I've lost my wallet. Embora aqui, nessas duas frases que nós iniciamos o nosso slide, nós tenhamos a mesma ideia, no Simple Past, nós comunicamos em que momento ocorreu a ação. Já no Present Perfect, o nosso foco não é o momento em que ocorreu a ação, mas o nosso foco será a ação em si. E aqui mais adiante nós temos compreendendo a formação do Present Perfect. Por que eu trouxe esse slide para vocês? Pelo seguinte, muitas vezes nós chegamos ao nível intermediário, seja estudando sozinho, com aulas particulares ou no curso. Na escola, nós vemos esse assunto, mas a gente até decora, muitas vezes a pessoa decora para fazer a prova, para tirar uma nota legal, mas depois ela esquece, ela não vê sentido, ela não entende para que tem esse have, o que é particípio. Então, a partir do momento que a gente não tem essa compreensão, facilmente nós vamos esquecer. O Present Perfect vai ser para nós um assunto que nós vamos estar decorando quando precisarmos dele. E a ideia da aula é justamente desmistificar esse
tema e mostrar que sim, que é possível no nosso dia a dia nós passarmos a introduzir o present perfect na nossa comunicação de forma assertiva, sem medo, sem fugas desse assunto. E como? Vamos bem da base, vamos compreender o que é necessário uma frase ter, uma afirmação nossa ter, para que seja considerada present perfect. Primeiro, eu gostaria que vocês lembrassem do conceito que nós vimos no início da aula. O foco do present perfect não é informar quando a situação aconteceu, porque isso é papel do simple past. O foco do present perfect é te avisar que algo ocorreu numa linha de tempo, mas não especifica em que momento dessa linha do tempo, tá? Em que dia, né? Em que horário, dia, mês, ano. Então, aqui, observemos. Primeiro de tudo, é importante que você tenha um sujeito. Eu, tu, ele, ela, né? Em seguida, nós vamos ter a presença do have ou has. Isso vai depender do sujeito. Por exemplo, se você inicia a sua frase, com she, o has que vai acompanhar o she. Outra coisa importante é nós termos o conhecimento do particípio do verbo principal. Como que nós vamos ter acesso a esse conhecimento? Existe a tabela de verbos, onde essa tabela de verbos ela está dividida em 3 colunas. Nós temos a primeira coluna, a forma básica do verbo. Nós temos a segunda coluna, onde possui o simple past, e nós temos a terceira coluna, que é o particípio. Ah, Tamara, não acredito, então eu vou ter que decorar uma lista gigantesca de verbos para poder aprender o present perfect? Então, não vou dar conta de decorar tanta coisa. Bom, a minha dica para vocês não seria decorar, mas sim aprender. E como que você vai aprender diante de tantos verbos? Qual o melhor caminho? Por onde começar? Eu aconselho vocês a começarem a dar início pelos verbos mais conhecidos, aqueles que praticamente a gente usa em quase toda a frase no inglês. Eu vou mencionar alguns para vocês. Por exemplo, pensemos no verbo go, o verbo ir. A gente vê, lê e escuta muito essa palavra, esse verbo. O passado vai ser went, como a maioria de nós já estudou esse assunto, mas o nosso particípio vai ser gone. Gone. Então, é muito legal, é importante que nós possamos ter acesso a esse conhecimento, certo? Outro verbo muito conhecido, o próprio have. O particípio dele vai ser had. Had. Outro exemplo que nós podemos pensar aqui, o verbo work. Aparece em muitas frases, particípio worked. E aí você pode pensar, mas worked não é o simple past de work? Bom, os verbos eles estão divididos em grupos. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. E ocorre que, em alguns verbos, o particípio dele vai ser igual ao passado simples, certo? Então, a dica que eu dou para vocês, que eu deixo como incentivo, peguem a lista de verbos, procurem primeiro pelos verbos mais conhecidos, aqueles verbos que vocês já estão familiarizados. E vocês vão passando a construir frases com esses verbos no present perfect. Por exemplo, o verbo see, né? O particípio dele é seen. O verbo be é usado o tempo inteiro, particípio been. Então, a gente começa por aí, tá? Porque também não adianta, gente, a gente vai se desgastar muito, pegar uma lista, não vou decorar tudo hoje, eu vou sair fazendo um monte de lista de frases, vai ser muito cansativo. Então, é melhor que a gente tenha qualidade e persistência, tenha um estudo continuado, após a aula de hoje, por exemplo, do que tentar aprender todos os verbos no mesmo dia e vai ficar realmente estressante e cansativo para vocês, tá certo? Então, de novo, nós temos que ter o sujeito,
nós temos que ter o have ou has, e nós temos que ter o particípio do verbo. E aqui eu coloquei alguns exemplos, até para a gente já aprender alguns particípios. Eu preferi colocá-los inseridos numa frase do que mostrar a lista solta para vocês, tá? Então, por exemplo, essa primeira frase. I have had this cell phone since 2011. I have had this cell phone since 2011. Eu tenho, né, este celular desde 2011, por exemplo. Eu tenho estado com esse celular desde 2011. She has been to Miami. She has been to Miami. Então, ela foi a Miami. Aqui ela esteve em Miami. Ela não nos diz quando, detalhes, mas ela foi. They've played 4 games. They've played 4 games. Percebam que aqui o foco é informar que eles participaram, eles jogaram 4 jogos. Eles participaram de 4 jogos. O foco são os jogos, e não se foi ontem que eles jogaram, antes de ontem, mês passado. Próximo exemplo. He has gone to the library. He has gone to the library. Aqui nos deixa claro que ele foi à biblioteca. Mas quando? Não importa. O foco é a ação que ele teve, de ir à biblioteca. E por último, we have seen that movie. We have seen that movie. Nós vimos aquele filme. Mas quando? Novamente, para o present perfect, não importa, por assim dizer, porque o foco dele é o resultado, é a sua ação que você fez, e não quando você realizou ou fez alguma coisa, ok? Até aqui ficou claro? Olha só quantos particípios nós temos aqui. Nós temos pelo menos 5, ó. Had, na primeira frase, been, na segunda, played, na terceira, gone, na quarta frase, e seen, na quinta frase. Então, aqui, só aqui nós já temos 5 particípios do verbo principal. Mas é claro que nem o tempo inteiro nós vamos estar produzindo afirmativas em inglês no present perfect. Vai ter determinado momento que nós vamos querer transmitir uma ideia para dizer que não, né? E como é que nós fazemos isso? Então, esse próximo slide, ele vai focar exatamente na formação da negativa no present perfect. Assim como nas afirmativas, é da mesma forma. É importante que nós tenhamos um sujeito, nós tenhamos o have e o has not, e nós tenhamos o particípio do verbo principal. Gente, assim como na frase afirmativa, na frase negativa, nós também precisamos de um sujeito, do have ou do has, mas aqui nós vamos acrescentar a palavrinha not, isso mesmo. Esse vai ser o detalhe a mais. Nós vamos ter que colocar o not e em seguida o particípio do verbo principal. Eu trouxe aqui algumas frases para nós avaliarmos juntos. A primeira é, I haven't met my perfect match yet. I haven't met my perfect match yet. Ou seja, que a pessoa está dizendo que ela ainda não encontrou o par perfeito. E é complicado, hein, gente? A perfeito não existe, hein? A segunda frase que nós temos aqui é She hasn't studied Spanish. She hasn't studied Spanish. Ela não tem estudado espanhol. They haven't lived here for years. They haven't lived here for years. Faz tempo que eles não moram aqui, né? He hasn't seen her since last Monday. Então, desde a segunda passada que ele não a vê. She hasn't sent the email yet. She hasn't sent the email yet. And they haven't cleaned their room yet. Ela ainda não enviou o e-mail, eles ainda não limparam o quarto deles. Vocês podem perguntar, mas aqui na formação não está have ou has not? E já as frases estão contraídas. Isso porque dá no mesmo. Vocês tanto podem dizer have not ou escrever dessa forma abreviada, haven't e hasn't.
ambos os formatos estão corretos, ok? Então, percebam que nós temos um sujeito, né? Temos um sujeito aqui, nós temos em seguida do sujeito a presença do have ou has mais not. E por último, nós temos o particípio. Vamos observar os particípios que nós temos nessas frases. Nós temos met, particípio de meet, temos studied, particípio de study, nós temos live, particípio de live, send, particípio de see, temos o send, particípio de send, e nós temos, por último, o cleaned, particípio de clean. E como nós já comentamos anteriormente, alguns particípios vão ser semelhantes ao passado simples. Próximo. E o que dizer da formação de perguntas? Como formar perguntas no Present Perfect? Afinal de contas, na nossa comunicação, nós precisamos afirmar. Em alguns momentos, nós vamos precisar utilizar frases negativas e, claro, fazer perguntas. Temos algumas aqui para analisarmos juntos. A primeira é: Have you worked there? Have you worked there? Você tem trabalhado ali? Né? Segundo exemplo, has she lived in New York? Has she lived in New York? Has he been to London? Has he been to London? Ela morou em Nova York? Ela tem morado em Nova York? Ele já foi a Londres? Have you ever cooked? Alguma vez você já cozinhou? Have they ever been to Africa? Eles alguma vez já foram à África? Has she worked in that magazine? Ela tem trabalhado naquela revista? Vocês devem estar se perguntando, né, do que se trata esse ever antes do particípio. Nós vamos ter um slide dedicado só ao have you ever, daqui a pouquinho. Mas já adiantando um pouco para vocês, está relacionado àquela ideia de você alguma vez já? E aí a gente introduz o ever antes do particípio. Aqui também eu quis trazer para vocês outro detalhe importante, certo? A gente tem que ter cuidado com uma coisa. Existe o present perfect e existe o present perfect continuous, certo? Então, por exemplo, qual seria a diferença? Eu trouxe frases parecidas para nós compreendermos a pequena diferença de um para o outro, para nós não confundirmos. A primeira, I have talked to Pamela. I have talked to Pamela. I have been talking to Pamela. I have been talking to Pamela. Então, percebam que na primeira, qual das duas vocês acham que é present perfect? Isso, a primeira. Percebam que na segunda frase nós temos a presença do ing. Nós temos essa construção do I have been e o ing em seguida. Segundo exemplo, they have been building websites. They have built 5 sites. Então, perceba novamente que a terceira frase está no present perfect, porém continuous, enquanto que na quarta frase está no present perfect, que é o tema da nossa aula de hoje. She has been going to concerts. She has been going to concerts. She has gone to 3 concerts this week. Percebam, né? Aqui nós temos o gone, enquanto que na outra nós temos o going. Então, essa present perfect continuous, essa outra perfect. Temos essas mais duas frases. She has gone to... Sandy has been studying since April. Sandy has been studying since April. Sandy has studied for her math test. A penúltima, present perfect continuous, e a última, present perfect. Para descomplicar de vez, quando alguém nos fala de passado, recordemos o início da nossa aula, quando alguém nos fala de passado, sem nos falar o momento em que esta situação ocorreu, ou quando nós precisamos falar de uma ação no passado, onde o nosso foco está no resultado da ação e não no momento em que ela ocorreu,
nós usamos o present perfect. Vejamos aqui um exemplo. I have been to Brazil. I have been to Brazil 5 times. Percebam que o meu foco aqui é comunicar que eu estive no Brasil 5 vezes. Mas eu não quero dizer, ou não tenho necessidade de dizer se eu estive no Brasil ontem, na Copa do Mundo, ano passado, mês passado. Aqui eu digo que eu fui ao Brasil 5 vezes, sem mencionar em que dia, mês ou ano eu estive, eu fui ao Brasil, porque para mim, enquanto falante, o importante é que eu fui ao Brasil e não quando. Eu trouxe para nós examinarmos agora um diálogo, aliás, 2 diálogos. Comecemos pelo diálogo 1, entre Mark e Helena. Where have you been? I have been to the grocery store. Have you brought bread and oil? Yes, I have. Have you fixed the faucet? Yes, I fixed it, finally. It seems to be working fine now. I'm so happy to hear that. Então, aqui nós temos o diálogo entre esse casal, Mark e Helena. O Mark, ele inicia a frase com essa pergunta, Where have you been? E aqui, antes de nós conversarmos sobre esse diálogo, já abro um parêntese. Nós também podemos utilizar as WH questions com present perfect. Isso mesmo. Como assim WH question? Where, what, why, certo? E nessas circunstâncias, o que acontece? Nós colocamos primeiro WH question para depois concluir a nossa frase. Percebam que veio primeiro where, para depois vir o restante. Have you been? Por onde você andou, né? Onde você estava. E a Helena comenta que foi, né? A compras, né? E aí foi ao mercado e o Mark pergunta se ela trouxe pão e óleo. Ela disse que sim, e depois ela pergunta se o Mark consertou a torneira, né, da pia, que estava com defeito. Ele disse que sim, que finalmente deu certo o conserto, e que ela parece agora estar funcionando super bem, e a Helena fica feliz de que essa manutenção foi, né, assertiva, deu tudo certo. Vamos ao segundo diálogo. Aqui nós temos o diálogo entre Samantha e Carla. Olha só o que a Samantha disse. Carla, have you seen Sandra? Carla, she has just taken the dog out for a walk. I see. Have you finished cleaning your room yet? Yes, I have folded my clothes and I have made my bed and I have vacuumed the floor. Então, a Samantha quer saber se a Carla viu a Sandra. A Carla disse que sim, que a Sandra saiu para passear com o cachorro. Essa expressão aqui, taking the dog out for a walk, saiu para passear com o cachorro. A Samantha, entendi. E aí, você já terminou de limpar o quarto? E a Carla disse que sim, que organizou as roupas, né? Arrumou a cama e que aproveitou para aspirar o chão. Olha só que legal, né? Quando a gente começa vendo a estrutura afirmativa, negativa, perguntas, e depois vemos inserido no diálogo, vai ficando algo mais próximo de nós, né? A gente vai entendendo que não é algo solto, que realmente as pessoas se comunicam dessa forma. Só avaliando novamente os diálogos, vamos confirmar se está tudo certinho, ó. Helena usou um sujeito, muito bom. Usou have, porque quem acompanha o why é have. Usou o particípio de be, que é been, e concluiu sua sentença. O Mark, na hora de perguntar, ele fez essa inversão que nós temos que fazer. Ele iniciou a pergunta com have, sujeito tudo certinho, particípio de bring e o restante. Teve outra forma que Mark usou de perguntar, que é quando nós utilizamos as WH questions. Ele primeiro colocou where, para em seguida colocar o have. Vimos também aqui a contração nas respostas, tanto faz nós respondermos utilizando I have, quanto I've. Outro detalhe, a própria Helena aqui, ela usou uma short answer, porque percebam, ó, have you brought bread and oil? Ela poderia dizer assim, ó, yes, I have brought bread and oil, mas ela simplificou e disse, yes, I have.
Então, vocês também, nos diálogos do Present Perfect, vocês podem dizer, aliás, utilizar, né, responder com a forma simples. Yes, I have. No, I haven't. Está tudo ok. Aqui no diálogo 2, nós temos ela chamou Carla, né? Mas o sujeito da pergunta está aqui, o you, ao qual ela se referiu a Carla, o have, particípio, complemento, tudo direitinho. Aqui da mesma forma, tudo certo, né? Eu trouxe essa pergunta para nós refletirmos. E vou já explicar o que tem a ver essa pergunta com a nossa aula. Precisamos traduzir tudo ao pé da letra? O que acontece? Ao estudar outro idioma, seja o inglês ou outro, é comum que nós busquemos referências em nossa língua materna, ou até façamos aí comparações, mas isso nem sempre funciona. Isso porque cada língua tem a sua gramática, expressões, conjuntos de palavras e uma cultura por detrás. Muitas vezes, o medo e a confusão que é causada por alguns estudantes brasileiros e nativos do português, em geral, é quando inicia com a comparação. Por exemplo, se eu estou estudando Present Perfect e eu começo a comparar português, Present Perfect, eu posso desanimar com os meus estudos. Por quê? Porque esse tempo verbal não existe em português. Então, é por isso que eu incentivo que vocês parem, isso mesmo, parem de comparar, certo? O melhor que nós podemos fazer é entender o uso do present perfect. Então, a partir do momento que eu paro de comparar com a minha língua materna, o português, e passo a entender o uso correto, a minha aprendizagem, o meu progresso tem um avanço. Porque eu paro de sofrer pelo fato, o present perfect é muito difícil, é muito complicado. Ele se torna difícil e complicado até o dia que a gente fica tentando buscar similaridade com o português. Gente, novamente, como eu iniciei aqui no slide, aprender o idioma, claro que a gramática é importante, o vocabulário é importante, mas nós temos também um aspecto cultural. Como assim um aspecto cultural? Pensemos, por exemplo, nos ditos populares. Veio agora na minha mente, não sei, vai chover canivete. Expressão tipicamente brasileira, ou então coração partido. São expressões que nós, falantes de português, pelo menos aqui do Brasil, nós entendemos. Imagina uma pessoa, agora vamos inverter. Um nativo de língua inglesa que está estudando português, começa a fazer umas leituras paralelas ao livro e ele encontra a expressão coração partido, e aí ele resolve traduzir na mente dele como... Ele não conhece, na verdade, essa expressão natural de coração partido, e ele fala coração quebrado. Ele, partido é a mesma coisa que quebrado, vou falar é coração quebrado. Para nós, falantes de português, não vai fazer nenhum sentido, porque não é habitual dizer coração quebrado. Então, assim, sem confundir nem fugir do tema, quando a gente compara, a gente esquece desses aspectos culturais. Então, é muito desgastante a gente ficar, mas por quê? Have you ever? Por que tem esse have you has? Lógico que nós somos curiosos, não tem problema em se perguntar o porquê. Mas, muitas vezes, é melhor que nós possamos entender que é assim que eles falam. Pode ser que para a gente não faça muito sentido, ou que talvez a gente ache que usar o passado simples seria muito mais fácil, mas lembremos, temos que respeitar a cultura e a forma como as pessoas lá se comunicam e se entendem. Então, lembrem-se do exemplo do coração partido. Talvez para o estrangeiro, o coração quebrado faz mais sentido, mas já fazem tantos anos que a gente fala coração partido, e se alguém fala coração quebrado, a gente já gera uma certa estranheza, não é verdade? Então, para eles, é feito dessa forma. Quando eles querem falar, os nativos do idioma inglês querem transmitir uma ideia de foco no resultado, sem dizer quando, eles utilizam present perfect, tá bom? Então, melhor que compararmos com o português é entender o uso do present perfect. Agora sim,
chegamos à pergunta Have you ever? Quando nós queremos perguntar a alguém, você alguma vez já comeu comida chinesa? Já foi a Madrid? Alguma vez você já tentou aprender mandarim? Alguma vez você já foi aos Estados Unidos? Você alguma vez já pintou o seu cabelo de loiro? Esse tipo de pergunta, de indagação, a gente usa o have you ever. Percebam aí o exemplo que nós temos aqui. Have you ever tried Chinese food? Have you ever tried Chinese food? Você alguma vez já experimentou comida chinesa? Yes, I have already tried Chinese food. No, I never tried Chinese food. Então, o primeiro exemplo, a pessoa diz que sim, que já experimentou comida chinesa. Já na segunda, ela diz que não. It's already, a gente também vai já conversar um pouquinho sobre essa palavra. Mas eu trouxe para nós um exemplo prático, aliás, exemplos práticos do uso do present perfect, certo? Nós temos aqui um vídeo que eu convido vocês a assistirem, do VOA Learn English, e vamos ver na prática o diálogo delas, tá? Vou acompanhar aqui com a legenda. Hello. I have lived in Washington, D.C. for a long time now, and I have done a lot. I feel that I know this city pretty well. That's the wrong way. Where is it again? Excuse me. Can I help you? Have we met before? I don't think so. I've just flown in from Boston. My name is Jean. Hi, Jean. I'm Anna. I really feel like we've met before. Anyway, how can I help? I want to see an interesting museum, but I don't know which one. I can help with that. I've lived in Washington, D.C. a long time. I think I've seen all the museums. Wow, thanks. So tell me, which museums are good? Well, they are all good, but they're all different. There are science museums and history museums and art and culture museums. I want to see an unusual museum. I like the sculpture garden. Have you ever seen sculptures in a garden? It is really artistic. I have never seen a garden of sculptures. I'll write that on my list. I have lived here for a long time now. Have you been to the Museum of the American Indian? I've visited that museum many times. It is very peaceful. I have always liked American Indian culture. I'll put that on my list. Do you have any other suggestions? Well, if you like plants, you can visit the U.S. Botanic Gardens. It's very organic. I have always loved plants. I'll write that on my list too. Wow, you know so much about these museums. Well, I have lived here for over a year. You're so lucky to live in such a beautiful city filled with so many museums and a zoo. What? D.C. has a zoo? Yes, and it's beautiful. You've lived here for so long and you haven't been to the zoo? I've never been to D.C.'s zoo. I've never been to any zoos. You haven't been to the zoo? You have
never seen zoo animals? I grew up on a farm, Jean. I've known farm animals my whole life. But the zoo has lions and elephants and zebras. If you have never seen a real live elephant, you must. They are so majestic. I will. There. I've written my own must-see zoo animal list. Have fun at the zoo. And thanks, Anna. Have fun at the museums, Jean. And thank you. E aí, gente, o que vocês acharam aqui desse vídeo? Elas usaram várias expressões no present perfect. Algumas delas que nós vamos iniciar nossos comentários nos próximos slides. Primeira delas, already versus yet. Already, em geral, ele expressa uma ideia de surpresa por algo acontecer antes do que você esperava. E ele é bem comum para respondermos perguntas com have you ever, você já. Quanto para o yet, ele tem o sentido de já, mas para confirmar que fizemos algo. Vejamos aqui na prática. He had already left by the time we got there. Ele já tinha saído de lá quando chegamos. Então, foi uma surpresa. Esperávamos que ele iria estar lá, mas ele não estava. Have you finished your homework yet? Você já terminou sua tarefa de casa? Outra expressão que nós precisamos ter o conhecimento do present perfect é a seguinte. We've known each other. Isso mesmo. Quando nós queremos dizer que nós já conhecemos uma pessoa, há determinado tempo, nós utilizamos o present perfect. Por exemplo, we have known each other for 10 years. We have known each other for 10 years. We have known each other for more than 5 years. Nós nos conhecemos já faz 10 anos. Nós nos conhecemos tem 5 anos. E nós temos aqui a questão do never, para dizer que nunca. Quando podemos... Lembra no vídeo? Quando a moça falou que ela nunca foi ao zoológico, embora ela já morasse em DC há algum tempo. Então, ela usou essa expressão, I've never been to the zoo, right? Então, tanto vocês podem usar a forma contraída, I've never, quanto I have never. Exemplo, I've never been to Australia. Imaginem aí que vocês têm planos de se mudar para Sydney ou para outra cidade da Austrália. Vocês ainda não foram, mas têm planos. Então, I've never been to Australia. Segunda situação, se alguém pergunta assim, have you ever eaten Chinese food? Então, vocês podem dizer, I've never eaten Chinese food. E aqui eu abro um parêntese. Só cuidado para não dar uma dupla negação, negativa. Na hora de dizer que nunca, você já pode estruturar a sua frase dessa forma, iniciando sua resposta dessa forma. I've never e o complemento. I've never met a famous person. I've never met a famous person. Eu nunca conheci ninguém, né, ou uma pessoa famosa, mas posso um dia conhecer, certo? Próximo, since and for. Quando que usa eles, né? Essas duas palavras. O since significa desde. O for refere-se à duração de tempo de uma ação. De forma prática, I have studied English for 4 months. I have studied English since 2010. Perceba que for, período de tempo, 4 meses. Since, desde 2010. Outra formação de pergunta que existe no present perfect relacionado à duração de tempo com o uso do how long. Percebam os exemplos.
Primeiro, how long have you been married? How long have you been married? Há quanto tempo você está casado ou casada? I have been married since 2010. I have been married since 2010. Eu estou casado ou casada desde 2010. Próximo. How long have you worked there? How long have you worked there? Há quanto tempo você trabalha ali? I have worked here or there for 5 years. Aqui eu abro um parêntese no seguinte. Suponhamos que essa conversa, essa pergunta é fora do ambiente de trabalho da pessoa. Por isso ela usa a palavra there. Lá, na resposta também a gente coloca o there. Mas, por exemplo, se a pessoa ainda está no ambiente de trabalho, está só no intervalo, ela pode dizer o here, aqui. How long have you studied Spanish? I have studied Spanish for 10 months. Então, esse how long a gente coloca antes de colocar o has ou have, sujeito e complemento. Agora vamos a um quiz, tá? Antes do quiz, de novo, repassando rapidinho. Nós vimos aqui o how long, vimos o since and for, o uso do conceito de never, para falarmos de alguém que conhecemos, already, yet, e vimos o vídeo. Agora vamos ao nosso quiz. Preparados? Primeira pergunta, fill in the blanks. Temos aí 2 blanks, 2 espaços em branco. You ever American Got Talent? É um programa de TV. Como que vocês responderiam? Alternativa A, have you watched? Alternativa B, has you watched? Alternativa C, have watched. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Muito bem para você que respondeu letra A. Have you ever watched American Got Talent? Alguma vez você já assistiu esse programa? Por que não poderia ser a B? Porque nós temos o has, e quem vem antes do you é have. E na C também não dá certo, porque seria watched e não what. Segunda perguntinha do quiz. Complete the sentence. I to Brazil. A. Have never been. B. Haven't never been. Ou C. Was. Tempo. Muito bem. Alternativa A também. Lembra que nós conversamos no slide de never? Cuidado com a dupla negativa. Não poderia ser o B, porque tá haven't, never. E o never já dá a ideia de negação, então não precisa desse haven't. E o was é simple past, não present perfect. Então a construção correta seria I have never been to Brazil. Eu nunca fui ao Brasil. Terceira. Use the sentence in the present perfect form. Have you ever been? Oh, sorry, have you ever? Não tô com have you ever na mente, hein? How have you been? How have you been? John have never been to Bahia. Have you wrote that book? Tempo para vocês pensarem. Muito bem, se você escolheu a alternativa A. How have you been? Durante a nossa aula, nós vimos que é possível construir perguntas no present perfect com WH questions. What, how, where, why. Portanto, how have you been? Como você tem estado? A letra B, por que não poderia ser? Percebam que nós temos o have, don't have. E na realidade o correto seria John has never been to Bahia. Aqui teria que trocar esse have por has. E a letra C, você pode estar se perguntando, e qual que é o erro da letra C? Percebam aqui, ó, wrote. O particípio de write, escrever, é written. Então, seria, have you written that book? Ok. Quarta. No início da aula também nós vimos a importância de ter um estudo assertivo na hora de pegarmos a lista de verbos para estudar. Como tem uma infinidade de verbos, é interessante nós iniciarmos pelos mais conhecidos. Inclusive, durante a aula, nós vimos o particípio de go. Lembram? Tempo para pensar?
Isso mesmo, alternativa A, gone. Went, passado simples, e goed não existe. Por último, significa desde em inglês. Ever, for ou since? Muito bem, since. E aqui nós chegamos à nossa conclusão. Thank you so much to be here in this class. I hope you have enjoyed and feeling ready to put into this in practice. Espero de coração, de verdade, gente, que vocês tenham gostado da aula e que agora, depois dessas considerações que nós fizemos em relação ao present perfect, vocês se sintam de fato prontos para colocar tudo isso em prática. Comece aos poucos, tá? Sempre falo que o mais importante, não só em relação ao present perfect, mas a todo e qualquer conteúdo que nós estamos estudando, especialmente em inglês, né, ou em outro idioma, é a nossa constância, mais do que a quantidade de horas que você está se dedicando para estudar, ou quantas anotações você faz diariamente, constância. Então, vai com calma. Por exemplo, após a aula de hoje, comecem de repente a construir perguntas com have you ever, ou podem de repente conversar com amigos, familiares que também estão aprendendo inglês, de repente, de uma forma divertida, vocês desenvolverem uma entrevista e fazerem perguntas com present perfect e o outro vai respondendo. No outro dia, vocês podem desenvolver perguntas e respostas com o uso do never. Enfim, dediquem-se a agora pôr em prática. Eu também vou deixar uma playlist de músicas com Present Perfect salva no meu canal de YouTube, para vocês irem lá dar uma olhadinha. Professora Tamara Alves, e também incentivo vocês a criarem a sua própria playlist, seja no YouTube, seja em outro aplicativo de música que vocês utilizam no seu dia a dia. Tá ótimo? Muito sucesso, obrigada pela confiança, obrigada por chegarem até aqui e por concluírem essa aula. Sucesso no estudo de vocês. Até a próxima!